É essencial perceber isso. Em muitos tradicionalismos de hoje, pode-se ver manifestações do espírito democrático. O que a democracia, em sentido restrito, é no espaço, a suposta tradição tende a ser no tempo. Um fenômeno essencialmente plebeu, uma expressão do espírito de massa. No livro de Chesterton, Ortodoxia, isto é expresso de forma particularmente clara. Não posso separar as ideias de tradição e democracia. Parece-me claro que são a mesma ideia. A tradição nada mais é do que a democracia espalhada ao longo do tempo. É a confiança no consentimento das vozes comuns da humanidade. A tradição pode ser definida como uma extensão da lei política. Significa conceder o voto à mais negra de todas as classes, a de nossos ancestrais. É a democracia dos mortos. Esses conceitos são extremamente esclarecedores. Tal como a democracia, esse tradicionalismo tende a regredir o indivíduo em uma coletividade que, como bem diz Evola, adquire o aspecto de uma entidade mística. Portanto, é um sintoma de decadência, ainda pior que os da direção oposta, de cunho anárquico e individualista, contra os quais ele mesmo pretende reagir. Pode-se explicar facilmente como o tradicionalismo é frequentemente associado a outro fenômeno igualmente comum, que é a paixão nacionalista. A exaltação da nação e a exaltação de sua tradição marcham hoje juntas. Mas até que ponto isso se justifica à luz da própria tradição, ou se é apenas um outro extremo da mesma moderna degeneração, é algo que poucos têm coragem de se perguntar. Isso é muito importante para esclarecer como, de uma forma ou de outra, o tradicionalismo moderno é reduzido a um instrumento político, a um mero instrumento político. É muito comum que seja assim hoje. Pensando estar superando os erros modernos, afunda-se ainda mais neles. A tradicionalidade, no sentido vulgar de remissão ao passado, torna-se assim um a priori e um critério absoluto de valor. Uma ideia, pelo simples fato de estar associada ao passado imaginado da coletividade, assume um halo místico que protege a sua inviolabilidade e impõe até um respeito religioso. Sob a forma de tradição nacional, dois termos que, na cabeça do homem tradicional, realmente tradicional, não fariam sentido juntos, a nação exige a primeira homenagem, e somente em segundo lugar, de forma subordinada, permite que se entre na questão de se ela está de acordo com a verdade. E muitas vezes nem se chega a isso. Afirma-se que todo este questionamento não é senão abstração, intelectualismo inútil. Apressamos-nos em dizer que tudo isso constitui uma perversão do saudável e verdadeiro conceito de tradição. Mas infelizmente, hoje e por muito tempo, é essa perversão que está em alta. Por isso, qualquer apelo que se faça à tradição deve vir acompanhado de uma grande série de reservas e esclarecimentos, que nunca serão excessivos. Qualquer apelo que se faça à tradição deve vir acompanhado de uma grande série de reservas e esclarecimentos, que nunca serão excessivos. Sustentamos firmemente que, em tempos melhores, tradição significava algo bem diferente. Em vez de expressar o domínio irracional de uma alma coletiva, expressou o domínio de princípios de seres superiores justamente sobre a irracionalidade dessa alma popular. Uma ordem, algo vindo de cima, isto é, de fora do tempo e do espaço, contra esse conteúdo caótico do subsolo coletivo. Ordem contra caos, luz contra escuridão, vigília contra sono, lucidez contra torpor. Em vez de expressar o domínio irracional de uma alma coletiva, expressou o domínio de princípios de seres superiores, justamente sobre a irracionalidade dessa alma popular. Há uma contradição naqueles que declaram que a alma é uma exalação ou subproduto do corpo, mas que, por outro lado, afirmam que o corpo é a expressão simbólica e material de uma lei de ordem superior, espiritual. Em um momento se coloca a matéria como criando o espírito, e em outro, o espírito como criando a matéria. Do mesmo modo, há uma contradição nos que afirmam que o espírito emerge do povo e depois afirmam que o espírito criou o povo. Na perspectiva do homem tradicional, algo só é tradicional, ou seja, no sentido autêntico e mais elevado, se é verdadeiro conforme o intelecto. A verdade não é algo que esteja sujeito à avaliação da massa nacional. Mas já faz muito tempo que as coisas mudaram. A tradição passou a expressar o direito exigido por uma força puramente coletiva, um direito de massa, idêntico ao das democracias. Visto nesse sentido, o tradicionalismo político do século XX, e eu diria por extensão do começo do século XXI, é um fenômeno puramente anti-hierárquico, essencialmente anárquico. Ora, hierarquia não significa simplesmente subordinação, mas sim subordinação de algo que é por natureza inferior a algo que por natureza é superior. A ideologia tradicionalista moderna, ao exigir que o inferior, ou seja, o princípio do demos, a massa, o povo, decida o que é tradicional, subverte a hierarquia. É democrática no sentido mais moderno possível, e portanto, antitradicional.
Eis um trecho de Hermann Gelovitch, com apenas algumas alterações, feitas para encurtar alguns parágrafos ou evitar mal-entendidos. Ele está em sintonia com o que sempre insisto no canal. A tradição não deve ser instrumento para nada. Rebaixá-la a um instrumento é o mesmo que negá-la. Vejo com muita frequência este erro entre os movimentos nacionalistas, inclusive de terceira e quarta posições. O erro de enfatizar a tradição como um instrumento revolucionário da nação. Isto é inverter as posições de criador e criado, do princípio e da manifestação. É a nação que é a manifestação da tradição no tempo e no espaço, e não o contrário. Logo, a tradição sendo o princípio atemporal, e a nação a manifestação temporal, é a segunda que deveria servir a primeira, e não o oposto. Tudo fica ainda pior e mais complicado se considerarmos que vivemos na era da morte dos povos, do fim das nações. Estritamente falando, já não existem sequer nações. Existem aglomerações humanas, conglomerados mantidos coesos extrinsecamente por dispositivos disciplinares artificiais que são os que constituem estados modernos. Hoje não há povos nem nações, apenas rebanhos. Em tais condições, confiar em coletividades nacionais se torna ainda mais ridículo. A luz da tradição já se retirou dos espaços públicos. Ela se refugiou nos espaços privados. Por não enxergá-la mais à luz do dia, muitos caem no erro de procurá-la na noite do inconsciente coletivo e julgam aprendê-la, quando na verdade o que lá encontram são apenas seus vultos, impressões desvanecentes, dos quais se podem abstrair no máximo seus arquétipos, o que pode já ser alguma coisa, mas não é tudo, definitivamente. Enfim, qualquer tentativa de utilizar a tradição para manter nações de pé é já uma distorção da tradição, um seu rebaixamento, em nada menos destrutiva do que a subversão declarada dos modernos, e, além disso, uma tentativa estúpida de manter cadáveres de pé. E o termo tradição nessas frases pode ser substituído por religião. A religião não é instrumento para nada. A religião também se rebaixa, se distorce e se degenera, quando se torna um instrumento de revoluções nacionais. Disse que há um segundo erro aí, que é essa tentativa estúpida de manter cadáveres de pé. Pois bem, os povos morreram. E, para falar de um modo provocativo, é preciso criar novos. Esta é a verdadeira atitude inspirada pelo espírito. Não um apego ao passado, essa paixão pela carga histórica, e sim uma abertura ao supra-histórico. Mas também aí, claro, a tradição não pode servir de instrumento. E a afirmação dos princípios tradicionais, por sua força intrínseca, e a afirmação dos princípios tradicionais supra-geográficos e supra-históricos, que irá separar o novo nós e o novo eles. A tradição mesma escolherá os seus. Um delírio? Uma hipótese sem exemplos históricos? Não, de forma alguma. Todos os povos autênticos foram forjados dessa forma.